Olá, sou Marvio Charles, sou dentista e empresário. Já tive algumas clínicas odontológicas que deram muito certo, inclusive atuando exclusivamente como empresário, ou seja, sem atender nenhum paciente clinicamente. Atualmente sou professor de gestão de clínicas e consultórios odontológicos e dou aula em curso de pós-graduação em odontologia. Uma das dúvidas mais frequentes que eu vejo alunos meus e dentistas de modo geral ter é em relação ao pagamento parcelado. Quando você tem um valor mais alto, né, o dentista ou a clínica tem um valor mais alto e tem que parcelar esse valor em várias vezes. Por exemplo, um tratamento de 12 mil reais que tem que parcelar em 12 vezes de 1.000. E as dúvidas normalmente são em relação a cobra juros ou não cobra juros, né, sobre as parcelas. E segundo a minha experiência, assim, o que eu tenho visto na maior parte dos dentistas e donos de clínica, é que eles acabam não cobrando juros, né? Eles, no intuito de não querer desagradar o paciente e poder querer ganhar da concorrência o orçamento, acabam simplesmente pegando o valor e dividindo esse valor pelo número de parcelas, né? E aí acabam não cobrando juros. O que acontece, né, se você toma esse tipo de atitude, é que você acaba perdendo dinheiro, sim, tá? Por quê? Porque existe duas coisas. Existe a inflação, tá? Que o seu dinheiro hoje ele vale uma coisa. No próximo mês ele vai valendo cada vez menos por conta da inflação. A inflação ela vai diminuindo o poder de compra desse valor. Então isso tem que ser corrigido, tá? E o segundo ponto é o custo de oportunidade, né? Esse dinheiro que era para você receber à vista, ele poderia estar aplicado em algum lugar, né? Poderia ser reinvestido na sua empresa ou poderia estar numa outra aplicação financeira rendendo. Então você perde essa oportunidade, tá? Então, de uma certa forma, você quando parcela sem incluir os juros nas parcelas, você está perdendo dinheiro, né? Não é porque você não vê diretamente essa perda que ela não está acontecendo, mas ela está, tá? Principalmente a questão da inflação, porque o poder de compra vai diminuindo com o tempo, tá? Bom, uma vez entendido que deve-se acrescer os juros quando o pagamento for parcelado, você tem basicamente duas maneiras de se acrescentar os juros e apresentar isso para o paciente. A primeira é você apresentando o preço real do seu procedimento, né? Você calculou o preço certinho, com a sua margem de lucro e tal, aí você apresenta o preço real e diz que aquele preço é para o pagamento à vista. E se você quiser, se ele quiser pagar parcelado, tem um acréscimo de juros, né? Conforme o número de parcelas que forem sendo executadas, tá? Ou então você pode embutir os juros já no preço total, né? Você já calculou o seu preço com a sua margem de lucro, aí você acrescenta esses juros no preço total e apresenta já esse preço como sendo o preço final para o paciente e dizendo que ele pode parcelar aquele preço em 12 vezes sem juros, por exemplo. E aí, se ele quiser pagar à vista, você dá um desconto, tá? Pela experiência que eu tive nas clínicas que eu fui gestor, né, nas minhas clínicas, o paciente tende a aceitar e entender muito mais quando você utiliza a segunda opção. Ou seja, quando você já embute os juros, apresenta esse preço como sendo o preço final e parcela para ele sem juros. E oferece um desconto à vista, né? Ou um desconto em mais vezes, ou um desconto se for em menos vezes, para ele poder ter essa opção de pagar. Por quê? Porque o paciente, né, as pessoas de modo geral não gostam de ter o seu valor acrescido. O efeito psicológico de ter o valor decrescido é muito melhor do que ser acrescido, principalmente quando isso envolve juros, tá? Por mais que seja a mesma coisa, o entendimento das pessoas e a sensação
ela é muito mais aceitável quando você dá o desconto do que quando você dá o acréscimo. Então eu definitivamente sugiro você utilizar a segunda opção. Tá? Embute já os juros no preço final e dá o desconto à vista. Mas como é que você pode fazer isso? Bom, você pode calcular diversos tipos de desconto, dependendo do número de parcelas que forem ser acrescidas. Tá? Então, vamos dar um exemplo aqui. Se você tem um tratamento que o seu preço, né, final, com o custo, deu 10 mil reais. Tá? E aí você calculou embutir os juros, tá, para 12 vezes. Em 12 vezes, esse tratamento passaria a custar 12 mil reais, ou seja, 12 vezes de 1.000. Então, você apresenta o orçamento como sendo de 12 mil e oferece de parcelar em 12 vezes. Tá? Se ele quiser fazer em 10 vezes, aí você dá um desconto para ele. Ah, tá, em 10 vezes, então eu vou te dar um desconto aqui, e aí você faz por 11.800, por exemplo. Ah, se ele quiser em 6 vezes, você dá um pouco mais de desconto. Aí você faz por 11 mil, por exemplo. E se ele quiser à vista, aí você dá o desconto total, tira todos os juros. E aí você faz por 10 mil à vista. Tá? Dessa maneira é justo, você está tendo seu dinheiro remunerado, né? Porque você tem que ter a consciência de uma coisa. No momento que você parcela esse pagamento para o seu paciente, é como se você estivesse emprestando dinheiro para ele. Tá? Porque ele não consegue pagar à vista, então você vai emprestar esse dinheiro para ele ir pagando para você, aos poucos. Então, tem que ser remunerado de alguma forma. Tá? Senão, isso vai sair do seu bolso. Tá? Então, dessa maneira, você consegue ter o seu dinheiro remunerado e o paciente consegue ser recompensado se ele paga em menos vezes. Né? Ele paga menos juros e acaba tendo o desconto. Se ele não utilizar parcelamento nenhum, ele vai pagar o seu preço total e aí você vai ter a sua margem de lucro intacta e ele vai ficar feliz porque teve desconto, você vai ficar feliz porque não teve prejuízo com juros e fica tudo numa boa. Tá? Mas aí surge uma questão, né, que boa parte dos dentistas e donos de clínica também acabam se complicando em relação a isso. Como que eu vou calcular os juros a ser embutido nas parcelas? Né? Bom, existe uma maneira relativamente simples de você fazer esse cálculo, saber quando colocar, utilizando a calculadora financeira, né? E eu vou aqui mostrar para você como é que você pode fazer esse cálculo simples, tá? Utilizando um HP normal, tá? Você pode comprar um HP, a calculadora HP física mesmo, ou você pode utilizar as que tem disponíveis online, né? Tem emuladores de HP online que você pode usar gratuitamente, ou pode baixar um aplicativo e ter o aplicativo da HP no seu celular facilmente, sem gastar um tostão. É assim que eu acabo utilizando, né? E então isso já vai facilitar muito, porque a HP ela é uma calculadora financeira que permite o cálculo de juros, né? Juros compostos, que são juros utilizados na nossa economia. E aí você pode conseguir acrescer os juros no seu preço e ter a certeza de que está sendo não está perdendo dinheiro com uma transação de pagamento parcelado. Tá? Então, vamos aqui ver como que a gente vai calcular isso utilizando a calculadora HP. Bom, antes da gente começar, propriamente dito, a usar a calculadora da HP 12C para calcular os juros que vão no valor do tratamento que você está vendendo para o seu paciente, vamos ver alguns conceitos aqui que vocês vão bem simples, tá? Que você vai precisar para poder utilizar a calculadora, né? Para saber os dados que vão ser colocados na calculadora. Tá? Primeiro é o conceito de valor presente, que está na calculadora com a tecla PV. Tá? Esse é o valor presente.
O que significa esse valor presente? É o valor do tratamento. Tá? É o valor que você calculou, tá? Em relação aos seus custos e lucro que você quer ter, tá? Então esse é um valor importante, tá? Depois, um outro que você vai precisar é a taxa de juros. Tá? A taxa de juros na calculadora HP está com a letra I. Tá? Em minúsculo mesmo. Tá? Essa é a taxa de juros. Bom, é a taxa de juros que você vai utilizar para calcular o quanto de juros vai colocar em cada uma das parcelas. Tá? O outro que você vai precisar saber é o N. Tá? N significa o número de parcelas. Tá? Número de parcelas. Tá? Isso aqui que você vai colocar na calculadora HP e eu vou ensinar logo em seguida. Tá? E o outro conceito que você vai precisar, pelo menos até agora, tá? Tem outros conceitos mais à frente, mais avançados, mas para essa aula de hoje só esses aqui tá bom, é o valor futuro, tá? Também conhecido como FV. Tá? É assim que vai estar na HP, FV. Isso significa o quê? É o valor final. Tá? Você vai colocar uma taxa de juros no seu valor do tratamento, no valor presente, e ele vai ter um valor futuro com a taxa de juros adicionada. E é esse o valor. Tá? Então seria o valor com a taxa de juros. Tá? Então, por exemplo, se você fez vamos ver um exemplo aqui, tá? Exemplo. Se você calculou um tratamento, né? Você está vendendo um tratamento, que o valor do tratamento, o valor presente do tratamento, né? O valor total é R$10.000, tá? Você quer saber qual é o valor futuro. Ou seja, quanto que você vai ter que cobrar com os juros embutidos para poder fazer, depois dividir e dar as parcelas. Tá ok? É isso que você vai precisar saber. Então vamos lá olhar essas siglas. Tá? São só essas siglas que você vai precisar na calculadora HP. Tá? Vamos lá. Esse aqui é um emulador da calculadora HP que você consegue de graça na internet. Tá? É só colocar, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, mas é só você colocar a calculadora HP emulador no Google, você já vai chegar nele. Tá? Bom, então aqui ó, nós temos o PV, tá? Que é o valor presente, que era o valor inicial do tratamento. Temos aqui o valor futuro, que é o valor do tratamento com os juros. Temos aqui o I, que é a taxa de juros que a gente vai utilizar. E temos aqui o N, que é o número de parcelas. Tá? Mas daí pode surgir uma dúvida. Qual taxa de juros que eu vou utilizar para calcular? Né? Bom, isso é muito... tem uma série de formas de você pensar em relação a isso. Mas se você quiser colocar um valor justo, né, você não vai ganhar dinheiro em cima do paciente, mas só um valor justo que faça você não perder dinheiro, eu aconselho você colocar a taxa como taxa de juros, né? O I, a taxa básica de juros, que é a taxa Selic. Tá? Porque nessa taxa você já vai estar coberto pela inflação e já vai estar coberto por um mínimo de custo de oportunidade que seria se o seu dinheiro tivesse numa renda fixa
mais segura ali, mínima, que fosse um Tesouro Selic, por exemplo, aplicado. Então ali te garante esse rendimento. Hoje, a taxa básica de juros, a taxa Selic, está em 5%. Tá? Acabou de baixar mais um pouco, então hoje está em 5%. Bom, o outro dado que a gente tem aqui é o N, período. Tá? Como a gente está considerando essa taxa básica de juros 5% ao ano, né, e a gente está querendo calcular um valor de juros para 12 meses, né, para dividir em 12 vezes, que seria um ano, então o nosso N é 1, porque é de um ano, porque a taxa de juros é 5% ao ano. Então, isso a taxa, né, a frequência da taxa de juros tem que acompanhar o período, o N. Tá? Então, agora, de posse desses dados, a gente já consegue calcular quanto que seria o valor acrescido de juros na nossa HP. Vamos lá, então? Então, aqui na HP, primeiro a gente vai colocar os dados e dizer para a HP o que esse dado significa. Tá? Então, vamos lá. A gente está querendo calcular os juros em cima de 10 mil reais. Então, a gente coloca 10 mil. Esse vai ser o nosso PV, nosso valor presente. É o valor que a gente quer inserir os juros. Tá? 10 mil. Só que para a HP entender, a gente precisa usar essa teclinha aqui, ó, CHS, que é o sinal de negativo. Então a gente coloca negativo, porque ela está entendendo que a gente está emprestando esse dinheiro. Se está emprestando esse dinheiro, a gente fica negativo. Tá? Então, na HP, sempre quando você for fazer esse cálculo, ou o PV tem que ser negativo, ou o FV tem que ser negativo para dar certo. Um vai ser negativo e o outro vai ser positivo. Tá? Nesse caso, a gente está considerando o PV, que é o valor presente, ou seja, o valor que a gente está querendo inserir a taxa de juros, como negativo. Tá? Então, esse vai ser o nosso PV. Então, eu vou lá e clico, informo HP que é o PV. Tá ok. Sempre que informar for válido, vai ficar o ponto 00 aqui, a gente vai saber que informou. Tá? O nosso próximo dado é a taxa de juros, que é 5% ao ano. Então, nós vamos lá e vamos colocar 5% ao ano, e essa é a nossa taxa, que é o nosso I. Tá? Então, eu vou lá e informo para HP que é o I. Nosso próximo dado é o N, que é o período de um ano. Então, eu vou lá na HP e coloco 1 e digo que esse 1 é o N, é o período. Tá? Pronto. Agora eu já inseri os dados que eu preciso, agora eu chego aqui no FV, que é o valor futuro, que é o que eu estou querendo saber, ou seja, o valor que vai ficar acrescido essa taxa de juros pelo período de um ano. Então eu só clico aqui e ela já me dá 10.500. Note que o valor futuro ficou positivo. Tá? Ou seja, devolveu aqueles 10 mil, que estava negativo, mais os 500 reais de juros que correspondem a 5% ao ano. Tá? Então aqui a gente ficou com FV de 10.500. Ou seja, para uma taxa, usando a taxa Selic por um ano, eu vou ter que parcelar esse tratamento de 10 mil. O valor que eu vou ter que parcelar ele vai ser de 10.500. Então, para eu saber quanto é que eu vou, quanto vai ser minha parcela de 12 vezes, inserindo os juros, agora eu posso pegar esses 10.500 e dividir por 12, que é a quantidade de meses que tem no ano. Tá? Então, valor da parcela vai ser os 10.500 dividido por 12. Então, vamos lá na HP de novo. Dá para fazer um cálculo de matemática básica também na HP. Tá? Só que ela tem uma particularidade que é diferente das outras calculadoras. Então, já estou com o valor aqui de 10.500. Tá? Então, eu vou informar para HP que esse é o valor que eu vou usar. Então, eu vou lá e clico
Enter. Tá? Agora eu vou querer fazer isso dividido por 12, então eu vou lá e coloco o número que eu quero dividir, 12, e aí eu digo para ela que eu quero dividir, é tudo inverso aqui na HP, tá? Aí eu vou no sinal de divide, 875, tá? Então a parcela é de R$875, né? Ou seja, 12 vezes de R$875. Esse é o valor da parcela para totalizar 10.500, onde você vai estar tendo a inflação corrigida mais o custo de oportunidade, caso tivesse numa renda fixa mínima que tu estivesse ganhando aí a taxa Selic. Tá? Assim você não está perdendo dinheiro. Tá? Mas aí surge uma outra dúvida, né? Tá, como é que esse é o valor, né? Eu tenho a taxa ao ano. E se eu quiser vender parcelado em menos vezes, né? Em 6 vezes, em 8 vezes, em 10 vezes, em 3 vezes? Bom, aí a gente precisa saber essa taxa, o valor, né? A taxa de juros mensal. A gente precisa saber isso, qual é a taxa que é equivalente a 5% ao ano. Não basta dividir os 5 por 12, tá? O resultado não vai sair exato. Então a gente tem que fazer isso na HP também, tá? Então vamos aprender aqui como é que faz. Primeira coisa, tem que limpar os dados, tá? Sempre quando eu estiver usando HP, tem que limpar os dados. Então, para limpar, eu coloco F e vou aqui nesse CLX. Pronto, aí ele limpa tudo. Tá? Se eu não limpar os dados, ele fica com dados na memória e já vai interferir no resultado da minha conta. Tá? Bom, para eu descobrir quanto é que é essa taxa, a gente faz uma continha aqui. A gente vai usar um exemplo. Nós vamos sobre 1, informando que esse 1 é o nosso valor presente. Eu vou aplicar a taxa de 5%, que é a taxa que eu tenho, ao ano, sob um período de 1 ano. E aí eu vou ter um valor futuro, né? Aqui, ó, clicando para saber, de menos 1,05. Tá? Esse é o valor que daria a uma taxa de 5% ao ano. Agora, para eu saber qual é essa taxa ao mês, eu simplesmente agora coloco o número de meses que tem 1 ano, né? Que são 12, e informo que é o N, tá? Informo que são 12 meses, e agora eu pergunto para a calculadora qual é a taxa, tá? Clicando simplesmente aqui nesse I. É 0,41 ao mês. Tá? Então, eu tive uma taxa de 0,41% ao mês. Essa é a taxa mensal equivalente, ou melhor, proporcional à taxa anual de 5%. Tá? Então é essa taxa aqui, essa taxa de juros mensal, que você vai utilizar para poder calcular quanto é que vai ficar o preço do seu tratamento em mais vezes, que não seja de 1 ano, né? Em 6 vezes, 8 vezes. Tá? Então vamos lá. Vamos fazer um exemplo aqui. Mais um exemplo. Exemplo 2. 6 vezes, né? Vamos ver tratamento em 6 vezes. Então, para esse exemplo 2, a gente tem um PV, um valor presente, ou seja, o valor total do tratamento, valor fixo do tratamento é 10 mil. Nós temos o período, que são 6 meses, que é o N, que é 6. E nós temos a taxa de juros, que é o I, ao mês,
né, porque a gente está utilizando aqui 6 meses, que é de 0,41% ao mês. 0,41% ao mês. Então, com esses dados, eu quero saber qual é o valor que aplicando essa taxa de juros, quanto que fica o meu 10 mil após 6 meses. É o valor futuro. Tá? É isso que eu quero saber. Então, vamos lá. Vamos lá para HP. Vamos primeiro limpar. Então, a gente coloca 10 mil, negativa ele, como eu já havia explicado, né? Porque a HPI considera que você está emprestando esse dinheiro, e esse é o seu PV. Tá? Agora, o período é 6, né? N, que é o número de meses, é 6. Então eu coloco 6 e digo que é o N. A taxa de juros é 0,41% ao mês. Então agora 0,41 é a taxa. E o que eu quero saber é o FV, o valor futuro, é o valor aplicado a essa taxa de juros. Então só, depois de ter informado, eu só clico no FV e eu vou ter 10.248,54. 10.548,54 reais. Só conferindo. Não, é 248. 10.248,54 reais. Tá? Esse é o valor que, aplicado essa taxa de juros ao mês, sobre o meu valor total de tratamento, eu tenho recompensado a inflação e o meu custo de oportunidade pela taxa Selic. Assim eu não estou perdendo dinheiro. Tá? Então, agora qual vai ser o valor da parcela? Basta eu pegar esse 10.248,54, que já está o valor com a taxa de juros, e dividir por 6. Tá? Então eu pego esse valor aqui, dou Enter, informa ele que é a HP que eu vou usar esse valor, coloco 6 e eu digo que eu quero dividir. 1.708,09. 1.708,09 reais. 1.708,09 reais. Tá? Então aqui seriam 6 vezes de 1.708,09 reais. Tá? Então, usando esse mesmo método, você pode conseguir aplicar sobre quantas vezes forem necessárias você colocar, caso você esteja vendendo. Se é em 3 vezes, se é em 4 vezes, você já tem a taxa de juros ao mês, aí você consegue fazer esse cálculo para quantas vezes for. Tá? Então você vai ter um valor. Agora, como é que você vende isso para o paciente? Né? Você não vai, né? Não é aconselhável, como eu já falei anteriormente, você dizer para o paciente que o valor, à medida que você vai aumentando as parcelas, o valor vai subindo porque você está colocando juros. As pessoas tendem a não aceitar muito bem isso. É mais fácil você vender já com os juros incluído, dizendo que é o preço final, e dar desconto à medida que ele vai diminuindo o número de parcelas a serem pagas, até a parte à vista. Então você vai dizer, no caso aqui, que esse tratamento custa o valor para 12 vezes, que é 10.500. E que você pode dividir esse 10.500 em 12 vezes. Tá? É isso que você vai dizer. Aí você fala, mas eu posso, né, se você quiser fazer à vista, eu posso te dar um desconto e aí fica por 10 mil reais. Tá? É uma forma de você tá se protegendo de não perder dinheiro com juros e facilitando a aceitação do paciente por essa forma de apresentar esses valores. Tá? A mesma coisa aqui em 6 vezes. Tá? Você vai dizer assim, ó, que é 10.500 para 12 vezes, e se ele quiser fazer em 6 vezes, você consegue ainda um descontinho. Tá? Em 6 vezes você consegue por
10.250, né? 10.248,54 diz que é 10.250. E aí faz em 6 vezes de 1.708,09. Tá? Assim você vai estar sendo recompensado, está dando desconto para ele, ele vai ficar feliz, tá? Do mesmo jeito. Então você pode calcular isso. Agora, quando você for para uma negociação, já vai preparado, né? Já pode calcular isso para todo o número de vezes que você for oferecer para o paciente. Depois que você vai pegando a prática com HP, você pode fazer isso na frente do paciente. Né? Tu vai calculando rápido ali e já consegue fazer. Mas no começo, como não tem muita prática com HP, aí eu sugiro você já se preparar antes da negociação com esses valores, tá? Já deixa ele pré-calculado e só apresenta para o paciente. Mas o que pode acontecer aqui também? Uma outra situação que pode acontecer é o paciente querer mais desconto. Né? Pode acontecer porque aqui, ó, se você está utilizando a taxa básica de juros, não vai ter uma diferença muito grande. Né? Aqui nesse caso, deu 10 para 10.500, para 12 vezes. Tá? E como são de 12 vezes para a vista, ele pode querer mais desconto. Pode acontecer assim, nossa, só está dando R$500 de desconto para pagamento à vista? Eu quero mais, eu tô fazendo toda a minha família aqui e tal, aquele papo de sempre. Então, eu sugiro, quando você for montar os seus preços, você já incluir uma margem para desconto. Né? Você, quando for montar os seus preços, você vai levar em consideração todos os custos, né? A margem de lucro que você quer ter, e você também coloca uma margem para negociação, tá? Para que possa dar esse desconto no momento da negociação, que o paciente ele gosta de receber um desconto. Tá? Muitas vezes ele não fecha porque ficou ofendido porque você não deu desconto. Tá? Então já coloca a margem. Então aqui, ó, vamos dizer que o seu valor, né, limite, e isso é uma coisa importante também. Antes de entrar numa negociação, você tem que saber qual é o seu valor limite. Qual é o valor mínimo que você pode vender para você manter a margem de lucro que você quer. Tá? Então vamos dizer que você calculou isso, que você já tinha botado R$500 de margem de negociação. Então o seu valor limite é R$9.500. Esse é o valor até onde você pode chegar com a negociação. Então na hora que você for negociar com ele, você vai dar o desconto, ele fala, me dá mais um pouco de desconto, tal. Aí você vai dando, tá, então beleza, eu faço então 9.800. Aí ele vai chorar 9.700. Bom, aí você vai negociando e você sabe que pode chegar até 9.500 no máximo. Então aqui você já deu R$1.000 de desconto, já está com um desconto considerável, né? Praticamente 10% do valor final, né? De 10.500 para 9.500. Então aí já pode facilitar chegar num acordo, tá? Mas é importante você ter essa margem. Então você vai colocar, né? Aqui você vai adicionar ao preço, e isso é no momento do cálculo do preço, tá? Uma margem para negociação. Tá? E depois, e aí isso vai chegar a um preço. Isso vai chegar a um preço. Tá? Sobre esse preço, é que você vai calcular, acrescentar os juros sobre esse preço. Então você não vai acrescentar os juros sobre o seu limite, você acrescenta os juros sobre o preço final, porque no seu preço final você considerou a margem de negociação como um custo, então ele é um custo seu. O seu preço, tá? O seu preço final é esse aqui. Você só considerou a margem de negociação para poder ter uma liberdade na hora de negociar, tá? Então é o seguinte, eu sei que às vezes é um pouco maçante você ter que montar os seus preços assim com tantos detalhes, mas a grande vantagem de você montar o preço com detalhes assim é que você acaba conhecendo os seus preços. Tá? Você vai conhecer cada detalhe dele, você conhece cada custo dele, conhece cada margem de negociação que colocou, margem para juros e tudo. Você conhece ele de cabo a rabo. E conhecendo ele, te permite você estar mais preparado para enfrentar uma negociação, sem que
que você tenha perdas durante essa negociação. O negociador que não é preparado dessa forma, que não conhece os seus custos, que não conhece o seu preço, o seu limite, que não conhece os juros que estão embutidos até onde ele pode ir, ele acaba perdendo dinheiro, porque na hora da negociação você tem aquela pressão por fechar. E aí o paciente ele vai te pressionar. E você não quer perder o tratamento, né? Ainda mais um tratamento assim desse valor, por exemplo. Você não vai querer perder. Então ele vai pressionando, pô, eu faço 9 mil eu tô pagando, tô fechando agora. E tem paciente que vai assim, tipo, bota o dinheiro na mesa, fala que vai fechar agora e tal. Você acaba se emocionando, vai lá e fecha. Mas aí tá perdendo. E aí essa perda, vamos dizer que você fechasse por 9 mil e você não tinha incluído 500 na sua margem de lucro. Tá? Você perdeu R$1.000. R$1.000 é dinheiro. Tá? Por uma pressão, por não conhecer os seus custos. Até quando você conhece seus custos, embasa, inclusive, a sua argumentação para negociar. E uma argumentação bem embasada na hora da negociação faz toda a diferença. Porque na negociação, os argumentos eles têm que justificar os seus números. Se tiver uma justificativa plausível que o outro lado possa entender, mesmo que seja mais caro, ele às vezes fecha com você. Porque você deixou as coisas claras, tá tudo justificado, tá tudo fazendo sentido. E para você estar seguro em relação a isso, o primeiro ponto mais básico é você conhecer o seu preço, conhecer cada ponto do seu preço. Tá? Então é simples. Quem não conhece o seu preço dessa forma, perde na negociação e perde da sua margem de lucro. Porque o outro lado vai pressionar, vai sentir e vai pressionar. E você na pressão vai acabar cedendo, né, para vender o tratamento, para fechar, e vai acabar tirando da sua margem de lucro. Por isso que muitas vezes tem dentista que tem a sensação de que está trabalhando, vendendo e não está ganhando dinheiro. Porque está sendo sugado por esses pequenos detalhes, né? A soma desses pequenos detalhes está dando um montante que ele acaba perdendo dinheiro. Certo? Bom, então era isso aqui, a calculadora HP. Você pode, né, como eu já falei anteriormente, você pode comprar na loja, é mais caro para ter ela física, ou você pode utilizar na internet, através do emulador. Aqui, ó, esse é o link, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, o emulador aqui, tá, que você pode utilizar ele com facilidade, ou você pode baixar no seu aplicativo. Se você tem iPhone, você baixa no Apple Store, tem ali no Apple Store versão gratuita, versão paga, né? A versão paga é R$50, então não é muito dinheiro, então você tem uma melhor funcionalidade dela. E no Google Play também tem para baixar, bem fácil, tá? Mais ou menos nesse valor também. Ou se você não quiser pagar nada, aí você pega esse link aqui do emulador e adiciona o seu favorito, e sempre que precisar, entra e você vai ter. Só que você vai ter sempre que ter acesso à internet, tá? Vai estar limitado ao acesso à internet. Então, se tem uma 4G boa aí, ou um Wi-Fi que tá acesso a um Wi-Fi sempre, pode utilizar esse emulador, tá? E calcular o que você precisa calcular. Tá ok? E aí, curtiu? Bacana, né? Bom, agora, de posse desses conhecimentos e sabendo aí utilizar o básico de uma calculadora HP, além de você conseguir embutir os juros no pagamento parcelado dos seus tratamentos, tratamento da sua clínica ou consultório odontológico, você também pode fazer outros cálculos do dia a dia, né? Você pode conseguir ver a taxa que está sendo cobrada em algum pagamento financiado que você esteja fazendo, ou a taxa de juros que você está sendo cobrado, você pega algum financiamento, algum dinheiro emprestado e por aí vai. Ela tem uma funcionalidade muito importante para várias coisas do nosso dia a dia, né? E nos dá um conhecimento muito importante para uma série de decisões que a gente tem que fazer no âmbito financeiro. Tá ok? Bom, espero que isso tenha ajudado, esclarecido e que você consiga colocar em prática isso, né, e utilizar esse conhecimento para não perder mais dinheiro quando parcelar aí o pagamento para os seus pacientes sem juros. Tá ok? Bom, então eu desejo uma agenda cheia de pacientes para você e nos encontramos no próximo vídeo. Um grande abraço!